Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar, capítulo 18, certo? Estamos nos aproximando do finalzinho de Apocalipse e vamos ver o que tem reservado para nós. Que maravilha! Mas ainda vamos ver sobre a queda da Babilônia. Vamos lá. A queda de Babilônia, lamentações sobre a terra. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como também ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto. Pois que ela diz em seu coração: Estou assentada como rainha e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto e a fome, e será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em delícias sobre ela chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. E estando de longe, por medo do tormento dela, dirão: Ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra e incenso, e vinho, azeite, flor de farinha e trigo, e gado, ovelhas, cavalos e carros e escravos, e até almas de homens. Também os frutos que a tua alma cobiçava foram-se de ti, e todas as coisas delicadas e suntuosas se foram de ti, e nunca mais se acharão. Os mercadores destas coisas, que por ela se enriqueceram, ficarão de longe por medo do tormento dela, chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de púrpura de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa só hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega para qualquer porto, e todos os marinheiros, e todos os que trabalham no mar, se puseram de longe. E contemplando a fumaça do incêndio dela, clamavam: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamavam chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa só hora foi assolada. Exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E em ti não se ouvirá mais o som de arpistas, de músicos, de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e em ti não mais se ouvirá ruído de mó, e luz de candeia não mais brilhará em ti, e a voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. É uma guerra espiritual, né?
de forma transmitida aqui a revelação para João nos passar, né? Uma forma que a gente até fica assim, como é isso, né? Como é que vai ser isso? Quem é a prostituta? Quem é a Babilônia? E a gente sabe que é tudo referenciado ao pecado, às coisas que são cultuadas ao anticristo, que quem adorarão as riquezas, aqueles que adoraram só em querer ganhar muito dinheiro, só querer, sem aquelas pessoas que no final das contas não terão seus nomes escritos no livro da vida, que adorarão a besta, né? E aqui vai ser a grande queda dela, e vai ter muitas lamentações sobre a terra, né? E aqui no versículo 24, ele também se refere, né? Quando diz que e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos de todos os que foram mortos na terra, ele também se refere àqueles profetas que foram mortos também pelas pessoas que eram de sinagoga, né? Aquelas pessoas que eram fariseus, né? Que se diziam cristãos, tudo, mas só queriam riqueza, só queriam fama, só queriam dinheiro, luxúria, né? Vender, comprar coisas caríssimas e vender, ficarem ricos cada vez mais, dando lugar à luxúria e não pregando de fato o evangelho que na época eram os pergaminhos, hoje são a Bíblia conosco, né? O evangelho e a salvação de Jesus. Não acreditaram também que Jesus viria, que Jesus veio, morreu e ressuscitou, não acreditaram, né? Então, ele diz aqui que também será cobrado, né? O sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. O sangue de Abel, quando o seu sangue foi derramado pelo seu próprio irmão, e por inveja, que a inveja é uma coisa que mata, destrói, corrói, e que atingiu e atinge ainda hoje muitas pessoas cristãs. Então, devemos estar atentos a isso, para não cairmos em tentação, certo? Então, Deus possa nos abençoar, Deus possa estar conosco. Gente, é como eu falei, tem capítulo que é meio difícil de entender, complexo, mas você vai pesquisando em outros livros, até às vezes um texto de um site evangélico no Google pode falar, pode explicar. Então, o bom mesmo é você sentar pessoalmente, né, e conversar com as pessoas, conversar sobre a Bíblia, não é discutir, um querer saber mais que o outro, não, mas chegar em acordo, entendimento, um explicando ao outro, né, que humildade é isso, aprender junto. Gente, muito obrigada por mais um. Esse ficou menorzinho porque eu fiz mais a leitura. Deus possa abençoar vocês. Continua no canal, certo? Tem muito mais por aí. E já estamos pertinho do final da playlist de Apocalipse. Beijinho.